Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gabriel aqui falando. Hoje é dia 2 de novembro, a gente vai fazer nossa preparação para quinta-feira, dia 3 de novembro, dos jogos da Liga Europa e da Conference League. Antes, vou mostrar o resultado de ontem. Ontem eu tive um resultado bem legal. Ontem eu fiz... Antes de ontem a gente teve um saque, é porque eu tirei, mas foi um saque de 231. E ontem a gente teve um saque de 207, que foi nosso lucro. Lembrando, para quem está chegando agora, que tudo que passa de 5 mil eu vou fazendo saque para eu aproveitar, tá bom? Então, qual foi meu planejamento de ontem? Primeiro foi os cartões. Dos 5 cartões, entrada de cartões que eu entrei, 3 bateram, 2 não. A gente acabou tendo um lucro pequeno, mas teve um lucro. E depois minhas principais entradas foram de escanteios, que foi o que deu a maioria do lucro do dia, tá? A primeira entrada ela não tá aqui, porque ela já passou 24 horas, deixa eu ver se eu acho aqui. Que foi a entrada do Porto Sub-19 aqui. O Porto Sub-19 peguei uma odd de 2.20, minha stake fixa é de R$60. Acabei pegando 132 de retorno, o que deu um lucro de R$72. Esses R$72 eu já até fiz o saque antes, tá bom? Deixa eu até mostrar aqui. Eu fiz o saque aqui. Eu fiz o saque de manhã, logo que bateu aquela entrada, esperei algumas entradas no jogo da Champions e fiz um saque também de 135 às 8 da noite. Tranquilo? Essas foram o lucro de ontem. Ontem foi um dia maravilhoso também, tá? E qual que foi as outras entradas, Gabriel, de escanteios? A primeira entrada de escanteio que eu fiz foi uma entrada do jogo das 12h45, das 13h45 agora, né? Mudou. Pra mim, né, pra vocês, o horário de Brasília é 14h45. Foi o jogo do Bayer Leverkusen e Bruges, tá? Escanteio final, não bateu. Aqui foi um erro meu, tá? Um erro meu mesmo. Saiu um escanteio, acabou não batendo o segundo. Mas por que foi um erro meu? Porque a partir do momento que o Atlético de Madrid tava perdendo, eu achei que o Bayer Leverkusen ia tentar ganhar do Bruges em casa. E o Bruges estava tentando ganhar o jogo para ficar em primeiro. Eu achei que ia ser um jogo mais movimentado, mas o Bayer Leverkusen recuou completamente, tá? Apesar do escanteio aqui dos 80 até o final do jogo ter sido do Bayer Leverkusen, a gente acabou batendo no cartão, ficamos no 0-0 praticamente, mas o Bayer Leverkusen ele segurou. Na hora que ele viu que com o empate ele classificava, porque o Atlético de Madrid estava perdendo do Porto, ele segurou o resultado, tá bom? Acabou perdendo. Mas eu me considero mais um erro meu do que propriamente ter dado azar, porque foi um jogo que o time da casa recuou completamente, beleza? Mas o que bateu? Marseille e Tottenham. Esse jogo aqui, pessoal, eu vou falar pra vocês o dia que tiver uma oportunidade. Eu podia até ter feito ontem, mas acabou que eu tava no momento do jogo ali, até esqueci. Mas era 28 do primeiro tempo. O Marseille só tinha um cartão no jogo, que era um escanteio no jogo, que era o escanteio do time do Olympique de Marseille. Quando foi aos 28, o Heung-min, atacante do Tottenham, ele sofreu uma trombada e ele machucou o rosto. E o atendimento dele ali dentro de campo demorou mais ou menos de 2 a 3 minutos até tirarem ele do campo. Inclusive ele foi até substituído. Eu fiquei até preocupado na hora que ele não conseguia nem andar direito. Foi bem forte a cena. Esse foi o jogo que eu acompanhei das 3 horas, tá, pessoal? Das 4, na verdade, né, pra mim aqui. Que agora mudou os horários. E o que acontece? Como demorou todo esse tempo, essa odd para sair mais 2 escanteios, lembrando que só tinha um, acabou subindo devagarzinho. Ela não parou de acordo com o jogo, ela foi subindo de acordo com o tempo que passa, que é programado da bet. Quando chegou a 1.9, eu resolvi entrar. Por quê? Porque até aquele momento o Olympique estava pressionando muito o Tottenham. O Tottenham, ele classificou em primeiro no grupo dele, mas ele não mereceu. Nesses últimos 2 jogos, pelo menos, foi ridículo. Assisti os últimos 2. Contra o Sport em casa, que ele empatou, fez um gol no final, mas estava impedido. E o jogo de ontem ele fez um gol no final e esse valeu, ele classificou em primeiro. Mas ele estava sendo amassado aqui nessa situação. Quando eu entrei, passou 1 ou 2 minutos, saiu um escanteio pro Olympique de Marseille, um chutaço, não lembro o nome do jogador de canhota, e o Loris pegou. E passou mais um pouquinho, já saiu o nosso green. E depois saiu mais uns 4 escanteios e o juiz ainda deu 7 de acréscimos. Então assim, essa daqui, se eu fosse resumir uma entrada perfeita, bem analisada, seria essa entrada, tá? Foi muito bem feita, saiu muitos escanteios, mas principalmente porque o time do Marseille, depois de toda aquela lesão, continuou indo para cima, tá? Ele não perdeu o ímpeto, beleza? Depois fiz uma entrada no jogo do Sport em Frankfurt,
O Sporting estava perdendo de 2-1, o Frankfurt fez o segundo e deu uma recuada, o Sporting veio para cima e bateu o nosso Greens, acabou saindo 3 escanteios no final do jogo, dos 80 para frente. E por fim, esse jogo do Tottenham e Marseille também. O Marseille estava 1-1, o Tottenham empatou no segundo tempo, o Marseille continuou com aquela pressão, acabou saindo os 4 escanteios no final do jogo. Assim, isso daqui foi uma peguei bem simples também, tá bom? Foi o resumo de ontem, que deu um lucro legal para nós. Mas vamos falar sobre hoje. Hoje e amanhã. Hoje tem o jogo do Palmeiras e Fortaleza que eu falei para vocês de ontem e Atlético Paranaense e Goiás. São os jogos que eu vou ficar de olho, além de assistir o jogo do Santos por ser santista também. Torcer por um milagre aqui o Santos vencer o jogo. Mas pensando em cartões, Atlético Paranaense, fique de olho. Vai abrir cartões próximo do começo do jogo. E o Palmeiras, você só entra em cartões contra o Fortaleza se, ainda não tem, tá? Mas se tiver, só entra somente se o Internacional ganhar o jogo aqui. Se o Internacional empatar ou perder, não entra, porque aí o Palmeiras já é campeão e aí não vira nada. Aí eu não sei qual que vai ser o intuito do Palmeiras no jogo. Se ele vai entrar firme para tentar ganhar de frente para a torcida ou se de repente já entra num ritmo de comemoração. Beleza? Enfim, vamos para os jogos da Liga Europa e da Conference League. Eu separei alguns jogos. O primeiro que eu separei é esse grupo aqui, ó. O grupo A, se eu não me engano, é grupo A? Não, não é não. É o grupo D. Grupo F. Estou maluco. Grupo F, que é o grupo da Lazio. Cara, aqui a situação é a seguinte. O Feyenoord, todo mundo aqui pode classificar. Inclusive, pode todo mundo acabar com 8 pontos nesse grupo. Olha que maluquice, já pensou? Eu nunca vi isso antes. O Feyenoord vem para cima, precisa vencer por mais de um gol para conseguir classificar aqui, tá? Porque aí ele toma o lugar da Lazio sem depender desse jogo aqui do Midland e do Sturm Graz. É um jogo bem complicado, vou ficar de olho no grupo inteiro, porque o Midland também precisa da vitória, então pode ser que final de jogo dê abertura de escanteios para nós. E o jogo da Lazio aqui também vou ficar de olho também, tá? A Lazio provavelmente vem com o time titular, porque ela precisa de apenas um empate para classificar e eu acho que ela não quer vacilar. Beleza? Lembrando também que se eu fosse a Lazio, se eu fosse o treinador da Lazio, eu tentaria essa vitória a qualquer custo também para ficar em primeiro. Porque o empate, se o Sturm Graz ganhar, ele passa em primeiro. E lembrando que o segundo colocado da Liga Europa, ele pega os times que vieram da Champions League. Aqueles que ficaram em terceiro da Champions League. E quem ficou em terceiro da Champions League? Nós temos o Barcelona. E de repente você pode pegar um Barcelona e aí nos playoffs de Liga Europa pegar o Barcelona não é boa coisa. Apesar do Barcelona não estar aquela Coca-Cola toda, mas o Barcelona é Barcelona. Beleza? O próximo jogo também que eu vou ficar de olho, o jogo do Mônaco. Acho que o Mônaco vem com força total para garantir essa classificação, para não ir para a Conference League. Joga em casa contra Estrela Vermelha. Todo mundo tem chance de classificação aqui, tá? A não ser o Ferencváros, que ele já está classificado, independente do que aconteça, mas o Mônaco pode passar ele para primeiro lugar. Então, de repente, ele também vem ligado no jogo, tá bom? Mas os times, como esses times eu não conheço, eu prefiro ficar meio olhando de longe, tá? Jogos interessantes para mim, Real Sociedade e Manchester United, tá? Eu tava gravando o vídeo antes, deu um erro no vídeo, eu acabei já fazendo a entrada, tá bom? Mas a entrada que eu fiz foi o Manchester United ter mais cartões do que o Real Sociedade. O Manchester United tem uma média de cartões na Premier League alta, provavelmente vem com time titular. Por quê? Porque se o Manchester United vencer o jogo por 2-0, ele classifica em primeiro. Se ele não vencer o jogo ou só vencer por 1-0, ele fica em segundo. E é aquela história que eu falei dos playoffs, que pode pegar o Barcelona. E aí ter um Barcelona e Manchester United num playoff de Liga Europa. Para quem eu tenho 30 anos. Para quem acompanha futebol europeu, sabe que era uma coisa inimaginável, né? Ver 2 times desses jogando Liga Europa. Mas enfim, acho que todo mundo vai querer fugir do Barcelona. Tranquilo? Então eu fiz essa entrada. O próximo jogo para ficar de olho é o jogo do Arsenal. Arsenal e Zurich. Cara, olha, o Arsenal tá classificado, só que grupo A, né? Tá classificado, mas tem chance de perder a primeira posição pro PSV. E o detalhe é, se ele empata esse jogo, ele vai para 13 pontos. E se o PSV ganha do Bodo,
ele vai para 13 pontos também. E no confronto direto, ó, primeiro jogo 2-0, o jogo do PSV dentro de casa 2-0 e ficou 1-0 Arsenal e PSV no jogo na Inglaterra. O que isso significa? No confronto direto, tá? No confronto direto, o Arsenal fica em segundo, porque ele ganhou de 1-0 e perdeu de 2. Então, no saldo, no confronto direto, ele ficaria em segundo. E, de novo, aquela história dos playoffs da Liga Europa. Eu acho que o Arsenal não quer dar essa moleza. Pega o Zurich, que não sei se vai estar muito ligado no jogo, mas, de repente, consegue uma vaga na Conference League, né? Eu acho que o Arsenal vem com força total, tá bom? Para garantir essa classificação. Se eu fosse treinador, faria isso. E eu vou ficar de olho no como é que ele vai entrar. Mas, deixa eu ver o que eles estão pagando de odd. Menos meio a 1.7. Vamos dar uma olhada a média do Zurich e a média do Arsenal. O Arsenal que fez eu perder 2 vezes contra o PSG, hein? Contra o PSV, perdão. Ó, a média dele acabou sendo mais alta, principalmente pelos jogos contra o PSV, mas pega o Zurich em casa, cara. Eu vou bem confiante para esse jogo aqui, tá bom? Acredito que nós não teremos muitos erros. Vamos dar uma olhada aqui que a gente tem mais aqui. Nós temos Arsenal, pá. Real Betis já está classificado, não tem. Olha, Roma e o Braga, mais 2 times. A Roma, cara, olha a situação da Roma. A Roma, se empatar, tá fora da Liga Europa. O Betis já está classificado, vem de bobeira aqui. A Roma eu vou ficar de olho. Se abrir para escanteios, eu vou entrar. Por quê? Porque se a Roma faz 1-0, o Ludogorets ele vai ter que sair para cima, tá? E se ele vai ter que sair para cima, ele vai dar espaço para Roma e aí ele vai ter que matar alguns contra-ataques da Roma. Ainda mais que tem um time até rápido com o Abraham, o El Shaarawy, que inclusive fez um golaço no final de semana, né? E aí, de repente, pode ser interessante. Acredito que a Roma vem com força total, até porque precisa da vitória. Beleza? Ainda não abriu. Lembrando, Gabriel, como é que você sabe que não abriu? Porque só tem essa entrada de cartões quando essa aqui aparece mais de 120. O que é esses números aqui na lateral? Esses números na laterais são a quantidade de entradas que você pode fazer, tá? E se não tem mais de 120 é porque não tem entrada de cartões. Vamos dar uma olhada, ver se eu estou correto? Isso, ó, não tem entrada de cartões ainda, tá bom? E o jogo do Braga, o Braga precisa da vitória contra o União Berlim. Pega o Malmo, que já está eliminado de tudo, não ganhou de ninguém, aliás, perdeu de todo mundo. Só que o União Berlim joga contra o Saint-Gilloise, deve ser assim que fala, e ele já classificado. Então, assim, mas o Braga tem que fazer o papel dele, tem que vencer o jogo. Então, se abrir para escanteios do Braga, provavelmente eu entro também. Tá bom? Entro nesse jogo também, que ainda também não tem. Mas, de todo jeito, eu vou fazer minha anotação aqui no meu caderno, porque vai ser um jogo que eu vou ficar de olho, porque se de repente a Roma não faça um gol até os 80, a entrada de escanteios vai ser inevitável. E o Braga, se de repente o União Berlim estiver empatando, o Braga vai ter que. Aí o Braga vai forçar essa vitória de qualquer maneira. Apesar que eu acho que esse jogo aqui é mamata. Acho que o Braga vence tranquilo. Tá bom? Então, para os jogos da Liga Europa, são esses jogos. Vamos para os jogos da Conference League. Lembrando assim, fique de olho um pouco em tudo. Você vê que tem um time que está pressionando muito e tal, fica de olho. Conference League. Vamos dar uma olhada aqui que nós temos de Conference League. Aqui embaixo. Liga da Conferência. Bom, o Istanbul Basaksehir pega o Hearts, já eliminado. O Hearts não quer saber mais de nada, porque ele já está eliminado. Mas a Fiorentina também pega... tem um nome esse time aqui, né? Essa sigla não, tem um nome. Vamos ver se aqui aparece. Aqui, Rigas, né? Rigas FS. A Fiorentina também joga em casa. Cara, eu não sei o que a Fiorentina pensa para esse jogo aqui, mas eu não vou fazer entrada de cartões no jogo da Fiorentina. No jogo do Istambul, é possível que eu faça. Se abrir, tá? Porque alguns jogos da Conference League eles nem abrem. Então, assim, se abrir, talvez eu entre. Tá bom? Se não, também fico fora. Vamos ver o que a gente tem mais de interessante. Vamos ver como é que tá o AZ aqui. O AZ tem 12 pontos. Ele pega o Dnipro, que está em segundo. É para garantir quem fica em primeiro e segundo. Jogo interessante também. Também vou fazer a anotação. Até marcar o horário também.
porque de repente pode ser uma entrada para cartões se de repente o Dínamo sai na frente nesse jogo, tá? Se estiver empatando, não entre em escanteios para esse jogo. Por quê? Porque o empate o AZ tá confortável. E esse Dnipro é pior que o AZ, então eu não acho interessante. O Cluj, vamos dar uma olhada no Cluj. O Cluj está em segundo. Quem que ele pega? O Balkany. Balkany que de repente... Eu nem vou ficar preocupando muito não aqui, mas de repente tem alguma chance de classificação. Mas o Cluj é bem melhor. E o Slavia Praga também joga em casa contra o... Olha só, cara... Complicado aqui, de repente pode o Sivasspor. Pode ser que ele perca. Se o Cluj ganha e o Slavia Praga, vai 3 times com 10 pontos. Também vou anotar. Pode ser um jogo interessante. Eu vou ficar de olho no comportamento dos jogadores. Aqui em casa eu tenho o Star Plus. Então, não todos, mas bastante jogos acabam passando. Mesmo que em outras línguas, às vezes não tem narração brasileira em português, mas mesmo assim. Dungarden. Deixa eu dar uma olhada como é que tá o Dungarden aqui. Tá em primeiro, já tá classificado. Slavia Praga também a gente acabou de ver. Fica de olho. O Apoel não me sinto inconfortável. Temos o Villarreal. Como que tá o Villarreal? O Villarreal também já tá classificado, ele não vai nem ligar para esse jogo. E o Partizan Belgrado. Partizan Belgrado. O que nós temos do Partizan Belgrado aqui, Deus? Não achei, não. Aguenta aí, galera. Partizan tá em segundo. Partizan também, mas eu acredito que nem vai abrir para escanteios também não. Mas também só fiquem de olho para essa questão do cartão no final do jogo. Do escanteio, perdão. Escanteio no final do jogo. Nós temos o jogo do West Ham aqui também. O West Ham já está bem classificado, venceu todos os jogos. Também ele vai vir bem desfalcado, nem compensa, tá? Então, os jogos são esses para a gente ficar de olho. Por enquanto, o único que abriu para escanteio são o Manchester United e o Arsenal. Beleza? Então é isso, a gente fica para os jogos de quinta-feira. Tomem cuidado, esses jogos de Liga Europa são bem complicados, principalmente os jogos da Conference League. E amanhã a gente volta com os vídeos da sexta, com os jogos da sexta, que são poucos jogos na sexta-feira também. E aí vai ser um vídeo mais curto e a gente começa a explicar mais algumas outras situações. Tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima.